o desenvolvimento do nosso estado. Não é só notícia, hein? A Jovem Pan News Natal também é ajudar o nosso estado a achar um caminho e se desenvolver. Perfeito, Itamar Seríaco. Olha aí, 11h16, a gente começa falando do ABC Futebol Clube, que ontem venceu a equipe do 13 de Campina Grande por 1-0 com gol de Alisson na estreia da Série D do Brasileirão. A vitória do ABC foi a única entre as equipes que jogaram fora de casa. Agora o Alvinegro foca as energias no jogo contra a Chapecoense na quarta-feira às 4h30 com transmissão da Jovem Pan News Natal. O que é que você achou de mais interessante ontem no jogo do ABC, Itamar? Teve algo de interessante? Teve, muitas coisas interessantes. Primeiro é o seguinte, o ABC vinha de 3 jogos nos quais começavam muito mal os jogos, né? No primeiro tempo era sofrível do ABC. Contra o Açu foi muito ruim. Apesar das grandes modificações feitas pelo time, as enormes modificações feitas pelo time antes da partida, em função justamente do jogo contra a Chape, o ABC teve um bom início de jogo. O Felipe Cirne bem, o ataque interessante com a presença do Ederson. Pela primeira vez, começando como titular. Foi bem, sim. Não foi um grande, né? Não foi o grande Ederson. A gente tem uma entrevista dele exclusiva para trazer aqui já pro ouvinte, viu? O grande Ederson, inclusive, torcida do ABC, fica de ouvido nessa entrevista exclusiva que o Ícaro fez. Entrevista interessante com o Ederson, importante sobre o posicionamento dele. O Ederson não foi o Ederson que todo torcedor ABCdista conhece, né? E torcedor brasileiro, o cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. 2013. Exatamente. Então, assim, mas foi um cara que mostrou que tem lenha para queimar, sim, né? Pode ser útil ao ABC em jogos, principalmente como o jogo da quarta-feira contra a Chape. Então, foi interessante. O Alisson Cassiano, na minha opinião, mostrou que é um cara que pode ser repensado o seu aproveitamento no time titular, muito tranquilo, deu muita segurança. Cara, eu achei ele muito bem junto com o Elitão. Muito bem, de coração mesmo, de verdade. Principalmente no primeiro tempo, mas sabe por quê, Ícaro? Porque o ABC, no primeiro tempo, além de tudo, taticamente, em termos de marcação, o ABC foi diferente. Foi um time que não marcou o tempo inteiro pressão lá em cima. Optou por um outro tipo de marcação, que é um tipo daquele marcação por zona a partir do meio-campo. Por zona a partir do meio campo, fazendo 2 linhas de 4 e os 2 jogadores na frente. O Alan Pedro voltava para compor a segunda linha de 4. E isso fazia com que o 13 não tivesse uma saída de bola facilitada. Até o meio campo os caras chegavam, mas depois não tinha mais para onde ir. Aí começavam a optar pelo lançamento. E sempre tinha alguém para pegar, o lançamento era mal feito. Ou seja, a bola estava sempre com o ABC. Sempre com o ABC. A posse de bola foi sempre do ABC. Tanto que o ABC teve no primeiro tempo, na minha opinião, deveria ter saído de campo com a vitória já no primeiro tempo. E por isso eu tinha dito no começo, por que não escalou logo o Alisson de cara? Você teria o Alisson, o Alan Pedro e o Ederson como titular. Tem uma explicação para isso, só para você não perder o fio da meada. Segundo o Moacir Júnior, o Alisson nem ia viajar para Campina Grande ontem, mas foi ele que pediu para jogar porque ele queria fazer parte do grupo. Tá, ele até não desde o começo do jogo. Pois é, aí ele disse que foi a questão do desgaste. Mas por isso que ele preferiu para segurar. Aí entrou depois e fez o gol. Então podia ter entrado praticamente o segundo tempo inteiro ele jogou. Mas ele jogou menos, né, do que os 45. Jogou menos do que os 45. Mas jogou ali. Mas poderia ter 40 minutos, 30 minutos. Eu acho que tem a outra diferença também, é que o cara pega os caras menos cansados. Mas a diferença de time do ABC pro 13, inclusive o 13 todo quebrado, uns jogadores por causa da Covid. O 13 teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Então a diferença era tão grande que poderia ter o Alisson desde sempre, ele teria, junto com os companheiros, construído o marcador e saída no intervalo. Aí o ABC precisou, e o pior que foi isso, foi que quando mudou o ABC no segundo tempo, mudou para pior. E o torcedor perguntava, por que 2 volantes? Por que 2 volantes? Aí eu digo, e eu repito uma coisa, torcedor, não interessa se você tem 2 volantes ou 100 volantes. Se você tiver organizado em campo, funciona. O problema do ABC no primeiro tempo não foi ter 2 volantes. O problema do ABC foi que na hora de decidir, no finalzinho, no último terço do campo, como os treinadores gostam de chamar hoje, a bola, ou o cara errava o passe, ou o cara concluía mal. Era questão de decisão, decidir. Alan Pedro, por exemplo, chegava na hora, entrou na área, aí ele decidiu se jogar e pediu o pênalti e não concluía a jogada. Decisão errada, tomou o cartão amarelo. Na outra chegada do Alan Pedro, chegou na entrada da área, recebeu uma bola limpa. Ele tinha o Marco Antônio passando pela esquerda e tinha a penetração na diagonal do Vitinho. Foi o que ele preferiu fazer?
dá o passe pra diagonal pro Vitinho, mas o Vitinho tava marcado por 2. Errou o passe. Bem, né? E matou não foi bem. E matou o contra-ataque. Isso é o quê? Erro de decisão. Então, o time tá organizado e aí quem peca na decisão não é o treinador. É o jogador. É o jogador. Aí é um problema individual. O treinador, ele leva a bola, entre aspas, o treinador, leva a bola até a cara do gol. E aí a decisão é do jogador que está em Exatamente. campo. Então, assim, o problema não era ter dois volantes. Tanto, e quando o ABC deixou de ter 2 volantes, que ele colocou o Denner no segundo tempo, o ABC se perdeu. Ah, foi por causa do Denner? Não. Foi porque o Denner e o Felipe Sintes ficaram sem saber o que fazer. Ficaram os dois batendo cabeça e o ABC perdeu o meio campo. Aí o 13 cresceu. Tanto que o Moacir até falou que o Aleph estava fazendo uma espécie de infiltração no meio, no primeiro E aí tempo. pegava os caras de calça na mão. E aí não pegou mais, porque o posicionamento ficou diferente. E aí o que acontece? O 13 cresceu. Só que aí, pra sorte do ABC, teve a jogada da penalidade, e foi penalidade, bateu na mão, não tem jeito. No primeiro tempo tinha acontecido uma parecida, mas tinha sido fora da área, e a bola primeiro bateu na coxa do jogador e depois na mão. O juiz não tá dando mão assim. Mas dessa vez não. Foi direto na mão, tá na regra, não tinha o que fazer. Não tem foi jeito. o Marlon, inclusive, que fez o pênalti. Não tem Jogou jeito. aqui no Globo, né? Exatamente, não tem jeito. Foi... Pênalti, o Alisson não perde pênaltis, né? Fez 1-0. Na minha opinião, o ABC poderia ter passado menos sufoco do que passou. Fez um segundo tempo abaixo da média, um bom primeiro tempo. 1-0, vitória fora de casa, como você bem disse, Ícaro. O único que venceu fora de casa. Verdade. Como disse Rubens Lemos Filho, a gordura lá fora, o ABC acabou de acumular um gordurinho, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, a vitória do ABC ontem, assim como o América venceu o Central, a gente vai falar do América no segundo bloco, mas a vitória do ABC ontem, ela tinha uma circunstância que ela era necessária. Quer dizer, você tinha um adversário todo desfalcado, né? Também um novo time, o 13 montou um time. Né? Era o momento de aproveitar. Né? O ABC com o mesmo time que está jogando aí desde o início do ano, então tinha que se aproveitar para vencer, somar esses 3 pontos, e deu certo mais ainda também, né? A gente pode até discutir se isso foi arriscado ou não, porque o Moacir poupou uma galera ontem, né? Foi arriscado, mas poupou uma galera, deu certo, voltou com a vitória, palmas, sensacional. Mas como o Itamar falou, acho que o ABC teve uma queda assim no segundo tempo, de produtividade. Os scouts eu tava tendo dificuldade. Barra, né? Eu até olhei claro, assim, eu disse, rapaz, só teve um escanteio no segundo tempo, e aí os scouts sou eu que faço, gente, é na mão mesmo, ali, escanteio eu anoto. Só que aí tem um aplicativo que eu achei que conta ali pelo menos os escanteios. Eu digo, eu vou ver se tá batendo com o meu. E tava realmente, só tinha tido um escanteio no segundo tempo. Eu fiquei assustado. Aumentem, né? Os números dizem tudo. Podem até serem feitos de bobos, né? Mas Anthony, e o interessante, e aí eu queria colocar o Anthony na jogada também para isso, é o seguinte: o ABC põe uma batata quente no colo dos outros. Porque esse time do 13 é a galera que tá doente e vai se recuperar. E o 13 é um time de muita tradição, vai ser cobrado pela torcida como os times de tradição são cobrados. A diretoria ontem tava louca. Pois e resultados devem aparecer contratações, reforços. E aí, por que eu digo que joga batata quente? Porque a galera agora vai jogar lá. O ABC já passou, né? O ABC tirou pontos lá. E muita gente vai deixar pontos lá em Campina Grande, não é isso? Para depois isso tem um peso. Agora, o que a gente vem batendo, né? Obviamente, o resultado é muito bom, mas isso tem que ser pensado como vai ser melhorada a situação. Não é exclusividade do ABC, o América vem nessa mesma toada, a gente vai falar no segundo bloco. Especificamente em relação ao ABC, eu acho que só pegou um pouco ter sido uma partida que parecia que seria mais fácil, e não foi. Aí, minha dúvida de verdade é se o ABC que se complicou, o 13 que tirou força de onde não tinha diante de tantos desfalques, né? Então, realmente, é um resultado, você vencer o 13 lá fora, apesar do ABC não perder do 13 desde 2010, em 5 partidas, 4 vitórias e um empate com o resultado de ontem. Apesar disso, poderia ter sido de uma forma diferente. Só que não é novidade para ninguém. Um ABC que teve dificuldades ontem com um time cheio de novidades, quando joga com o que tem de melhor, vamos colocar entre aspas, justamente também tem problemas. Então é o desafio do Moacir Júnior, enfrenta a Chapecoense no meio de semana. Tem condições sim de buscar o resultado, porque o time da Chapecoense é um time de Série A e só. É um time que, assim, não tem nada de extraordinário, não. Você falou, o conceito foi perfeito. É só de Série A, mas não é... Não é nada não é outro extraordinário. Então, assim,
tem que tirar a força de onde não tem para tentar jogar o que não jogou ainda sob o comando do Moacir. Agora vamos né? O time da Chapecoense é um time só de Série A e o ABC é um time só de Série D. Exatamente. E vamos outra coisa, rapidinho, a gente vai ouvir o Moacir Júnior, que a gente também tem o Ederson para ouvir também. A entrevista do Ederson é importantíssima. Muito boa. Então, rapidinho, só para dizer uma coisa, Felipe Cirne fez uma boa participação para mim no primeiro tempo, fez, mas na minha opinião, ele pode aparecer mais perto da área. Jogou muito longe da área e isso complicou as decisões às quais eu me referi. Quando ele chegou perto da área, deu um chutaço. Deu um chutaço. Ou seja, ele pode ser um cara a mais para concluir e não ser apenas um de meio campo a mais. Vamos ouvir agora o Moacir? Vamos, tá na agulha. Moacir Júnior, técnico do ABC. Fala, Moacir. Fala, Moacir. Tá chegando aí o Moacir Júnior? O Moacir Júnior. Moacir Júnior, técnico do ABC Futebol Clube. Ele vem de Campina Grande. Chegou! Aí, vamos lá. A vitória é super importante, né? Porque todo mundo sabe a maratona de jogos que a gente está passando, as viagens. Eu hoje tive aí uma situação, a gente deixou o Valderrama lá para ele tratar, as coisas internas, a gente sempre está... O Alisson hoje era um jogador que poderia ter ficado lá por causa do cansaço, da minutagem, e ele, por ele mesmo, ele me pediu para vir. Então isso mostra que está tendo seriedade do trabalho, está tendo comprometimento, e acabou que ele foi agraciado depois, né, com o pênalti ali, para que ele mais uma vez pudesse contribuir de forma importantíssima para mais uma vitória do ABC. A gente vai conseguir, né? Eu acho que hoje, mais importante do que jogar bem ou qualquer coisa, apesar que a equipe fez hoje o melhor jogo de circulação de bola, poderia ter sido um pouquinho mais rápido, mas a gente conquistou uma grande vitória. Fora de casa, a única equipe que ganhou fora, então isso dá moral, né, para a sequência e dá moral para quarta-feira para a guerra lá. Sem dúvida nenhuma, a gente viu, né? E a gente não vai avaliar aqui o placar, a gente vai avaliar a performance deles, né? Eu, com muita calma, né, vou fazer isso agora. Amanhã revejo o jogo também. Vou ver o jogo da Chapecoense hoje com o Palmeiras, né? E a gente tomar, né, as melhores decisões possíveis, porque a gente tem agora aí, né, um sonho, né? A gente vai viver um sonho. E o sonho que você vive com fé, com determinação, de repente ele pode se tornar realidade. Olha, futebol tem algumas coisas assim, né? Quando você fala que o time melhora no segundo tempo, eu fico até lisonjeado, porque aí a mão do treinador igual lá, você sai de Chapecó tomando 2-0. E aí, o que fazer? Você vai para cima, você fecha, né? Então isso aí é só a experiência dos anos que faz a gente aí agir daquela forma e equilibrar a equipe. Hoje, com certeza, né, a gente tinha um projeto de jogo e nesse projeto o Aleph ele tinha uma função de sair muito por dentro ali. E aí, quando você perde o atleta, você dá uma quebrada nisso, né? E aquele atleta que entra, às vezes corresponde, às vezes melhora o time, ou às vezes não. Então, tudo isso é recorrente. Porém, quando foi expulso o jogador deles, né, naturalmente, infelizmente, o jogador brasileiro, né, que você está com um a mais, ele acha que pode, de repente, a coisa acontecer. Foi o contrário, né? Foi igual o Palmeiras de Goianinha, se fechou dentro da arena lá, a gente não conseguiu fazer. Hoje, graças a Deus, o Claudinho foi feliz ali, ocasionou o pênalti, o Alisson já estava em campo, conseguiu converter. Mas assim... Muito bem, é isso aí, né? Muito claro e evidente, né? Muito interessante, e ele observou bem, e observa aquela história que a gente disse com a saída do Aleph. O time se complicou, ele mesmo diz, às vezes o cara entra e não entra bem. E não entrou bem porque se bateu cabeça. A outra coisa interessante, circulação de bola, ele gostou no primeiro tempo, também gostei. E aí por quê? Felipe Cirne, e aí por quê? Alan Pedro lá na frente. O Alan Pedro não segura a bola, né? Ele vai dar pra frente, quem passa a bola pelo pé de quem? Do Cirne, que dá continuidade ao jogo. Por isso a circulação aconteceu, e mais por um motivo, viu, Antony? Incrível. Pela presença do Marcos Antônio na esquerda. Ontem foi muito bem o Marcos Antônio pelo lado esquerdo. Foi bem demais, de verdade. E fez essa bola circular realmente junto com o Cirne, né? Que interessante. Chegou na linha de fundo, fez cruzamento, chutou. Tudo, bem direitinho. Agora sim, é uma posição realmente que o ABC tem muito problema, né? Diga aí, se a solução fosse o Marcos Antônio, na sua juventude, né? Não, a gente fala brincando, mas é um cara que pelo menos assim, em meio a atuações tão irregulares, o ABC hoje é uma equipe irregular, não é regular. Mas em meio a atuações tão irregulares, um cara que aproveitou 2 vezes consecutivas as oportunidades que teve, eu acho que pode ser olhado com mais carinho. Não sei pra qual função, né? Ele se mostra meio coringa ali, mas um jogador que tá sendo extremamente profissional, porque quando chegou
teve sua oportunidade no meio. Aceita de boa. Não né? foi tão bem, foi para o banco de suplentes, mas lá atrás precisou ser lateral, foi muito bem também em algumas oportunidades. Tem suas limitações, mas dentro do elenco é uma peça que todo treinador quer ter, porque ele oferece atuações em mais de uma posição e vai dando retorno dentro do possível. Muito bem, e agora, só fazer uma consulta aqui aos universitários. Vocês preferem ouvir Ederson agora ou na volta do intervalo, Antony? Agora, né? Agora? Pode ser agora? Vamos Pode, soltar aqui? E aí, Ícaro? Foi boa a entrevista do Ederson? Foi legal. Eu acho né? que o ouvinte torcedor do ABC precisa prestar muita atenção no que o Ederson falou após a gente abordou tudo, certo? Vamos ouvir. Preste atenção, torcedor. Ederson falando agora na Jovem Pan. Fora de casa, né, Ederson? Sim. Prazer estar falando com vocês primeiramente. Fizemos uma partida bem, acho que sem perigo, sem correr risco. Conseguimos manter a bola, conseguimos tentar finalizar, mas o 3 estava muito fechado e a gente teve um pouquinho de dificuldade para entrar. Aí conseguimos fazer a vitória, conseguimos fazer um gol aqui que foi muito importante. Sair com essa vitória fora de casa, acredito que é importante. Primeiro, acho que foi o único do grupo que conseguiu uma vitória fora de casa, isso é importante ressaltar. Como é que você vê essa cobrança dos torcedores, enfim, querendo a sua participação logo nos 90 minutos, Ederson? Eu também estou cobrando que quero jogar, mas nos treinamentos, né? Não cobrando ao professor. O professor tem a escolha dele, tem a opção dele, eu tenho que acatar, eu sou funcionário do clube. Mas estou trabalhando forte para ter a oportunidade. Hoje joguei 90 minutos, acredito que joguei bem, consegui fazer o que o professor pediu ali, consegui ajudar centralizado ali de novo, ajudar com a movimentação, mas tentar finalizar e abrir espaço para os meus companheiros também, e acho que deu certo. Ederson, como é que você está fisicamente? Né? Essa foi sua primeira partida nesse retorno ao ABC como titular. Como é que você se sentiu e como é que você está fisicamente? Está 100%, Ederson? Sim, estou 100% até algum tempo, né? Mas era, como eu falei, era a opção do professor mesmo, e eu acredito que eu joguei o jogo todo hoje, não senti nada, consegui me movimentar bem, até fiz um finalzinho ali, fiz a ponta direita ali que o professor pediu para ajudar. Ele parabenizou também, falou que pelo tempo que eu estava sem jogar, ele achou que meu ritmo ia prejudicar e não prejudicou, ajudou também, e isso é importante, estou melhor, cada dia melhor e só tenho a ajudar. Dá para jogar os dois juntos, você e o Alisson? Olha, eu acho que sim, acho que a gente somos dois jogadores experientes que conseguem se identificar e ver qual é a melhor opção dentro do campo. Mas como eu falei, a opção do professor, se você acha que não dá, a gente tem que acatar e esperar a oportunidade. Ederson, existe algum papo inicial já para você ficar no ABC para a sequência da temporada? Você teve esse contrato curto de 3 meses, existe já essa conversa para você permanecer mais tempo no ABC? Sim, existe. Eu falei para o Gustavo qual era a minha vontade, né? O Gustavo sabe. Até meu contrato, se fosse assim pela boca mesmo, eu só jogo até quarta-feira, né? O último jogo meu seria quarta-feira. Mas eu já falei, ele já sabe a minha vontade e eu expressei a ele e vamos conversar amanhã aí para ver o que a gente faz. Você tem alguma proposta de fora, Ederson, do exterior? Tenho uma proposta na mão, mas não está podendo entrar no país, né? Então eu não assinei nada, não tem nada assinado, mas eu tenho na mão a proposta. Mas está cada vez mais assim, apertando, porque está fechando a janela lá e não vai poder entrar brasileiro, então talvez não dê certo por esse lugar. Mas eu tenho outras propostas aqui do Brasil, da Série B, mas estamos conversando melhor para mim, melhor para o ABC. Eu não quero jamais atrapalhar o ABC, eu vim para ajudar e não quero atrapalhar. Perfeito. Muito bem, tá aí, né? Mandar um abraço aí pro Capixaba, né? Grande Capixa. Capixa e o nosso amigo Ícaro Carvalho fizeram essa entrevista, os dois juntos, direto lá do estádio Hernani Sátiro, o famoso amigão, em Campina Grande. Dá um abraço à galera que voltou com a gente. Voltamos em comboio, né? De Campina Exatamente. Grande. Olha, interessantíssima essa entrevista. A gente vai dar um intervalo comercial e volta repercutindo e também volta com a vitória do América. Vitória do América. Grande vitória do América. Voltamos já. Tribuna Esporte. Oferecimento Nordestão. Show de prêmios Nordestão.